Pronto, lascou. Eu tenho dois personagens da Nintendo e não tenho nenhum da Sega. Fazer o que? Vou colocar o Scorpion, né? Porque o primeiro Mortal Kombat no Mega Drive foi melhor do que no Super Nintendo, que tinha sangue. Vou colocar, sei lá, colocar o All Might aqui, porque o All Might é azul, que nem o Sonic, então... tá aqui, tá. Nintendo e Sega. Durante os anos 90, nós tivemos a Console Wars original. De um lado, o Mega Drive da Sega, do outro, o Super Nintendo da Nintendo. E durante esse período, rolou uma treta insana e as duas empresas se alfinetavam diariamente. Hoje nós vamos falar das alfinetadas que a Sega deu na Nintendo e que a Nintendo deu na Sega. E aí galera, Oxeda, beleza? Hoje nós vamos falar de treta, hoje vai rolar cacete aqui no canal Telinerd, né? Vai rolar pancadaria porque nós vamos falar das alfinetadas que a Sega deu na Nintendo e que a Nintendo deu na Sega. A gente não vai fazer uma análise aprofundada da Console Wars, né? Da briga entre as duas empresas que aconteceu nos anos 90, e a gente vai se ater a falar sobre as alfinetadas que cada uma das empresas deu na outra, e foram bastante. Afinal de contas, o arranca-rabo naquela época era grande, era muito, inclusive maior do que o que rola entre PlayStation e Sony, né? Eu acho que PlayStation e Sony é muito maior, inclusive, do que o que rola hoje em dia entre Microsoft e Sony. Então, vamos trazer aí grandes alfinetadas que a Sega deu na Nintendo e vice-versa. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas futuras atualizações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E também deixe seu like, deixe seu joinha para fortalecer o vídeo, para mostrar que vocês querem mais conteúdo relacionado a videogames. Beleza? Então beleza. Então vamos começar. Bom, se vocês querem saber mais sobre a Console Wars, eu tenho duas recomendações. O primeiro é o documentário Console Wars, né? Se eu não me engano, parece que está na HBO Max, que dá para assistir esse documentário que mostra bem sobre essa briga entre Nintendo e Sega. E também tem o livro Guerra dos Consoles, escrito por Blake Harris, que mostra muito bem a questão dessa batalha entre Nintendo e Sega. O contrário, Nintendo e Sega, né? Finge que esse aqui é o Sonic. Bom, então vamos começar com as alfinetadas. Vamos começar com o lado da Sega. Finge que esse aqui é o Sonic, que costumava provocar muito a Nintendo. Na época em que o Mega Drive foi lançado, a Nintendo era líder de mercado. E a Sega tinha que encontrar uma maneira de quebrar esse, não era um monopólio, né? Era um reinado que a Nintendo tinha mundialmente no mercado de games. Então a grande estratégia da Sega, principalmente na Sega nos Estados Unidos, foi investir em um marketing bastante agressivo. E nesse marketing a Sega constantemente fazia ataques e tiradas contra a Nintendo. Para começar, nós temos a famosa clássica propaganda do Genesis does what Nintendo don't, né? Que traduzindo seria: o Genesis faz o que a Nintendo não faz, usando uma espécie de trocadilho. Então essa foi uma das grandes propagandas que a Sega fez contra a Nintendo, que de início tinha o Nintendinho e que depois lançou o Super Nintendo para concorrer com o Mega Drive de maneira ali mais direta, né? Os dois consoles da época 16 bits. Originalmente o Genesis, até por razões óbvias, era muito mais poderoso do que o Nintendinho. Você de um lado tem um console de 16 bits e do outro você tem um console de 8 bits. Quando o Super Nintendo foi lançado, o pessoal viu que o Super Nintendo era mais poderoso e tinha mais capacidades técnicas do que o Mega Drive. Só que o Super Nintendo ele pecava em um aspecto, que é a velocidade de processamento. A velocidade de processamento do Mega Drive era de 7.68 MHz e a do Super Nintendo é de 3.58 MHz. Ou seja, o Super Nintendo praticamente tinha a metade da capacidade de processamento, da velocidade de processamento do Mega Drive, sendo mais lento. Se aproveitando disso, a Sega resolveu criar o termo Blast Processing,
que é uma coisa que não existe na verdade e que apenas foi um termo mercadológico que a SEGA inventou para criar um diferencial, um plus a mais, como diz. Caramba, plus a mais é muito redundante, né? Porque um plus já é a mais, né? Então, um plus a mais, né? Enfim. Então, basicamente, ele mostrava que o Mega Drive era melhor do que o Super Nintendo porque tinha o Blast Processing, que nada mais é do que a velocidade de processamento ser maior. Então, obviamente, eles fizeram até um comercial que mostra o Mega Drive correndo num carro de corrida, enquanto que o Super Nintendo é mostrado correndo numa Kombi, num Fusquinha, um carro bem peba, tal, mostrando a velocidade de processamento de ambos os consoles, né? Foi mais um comercial que a SEGA mandou fazendo esse ataque à Nintendo. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? And what if you don't have blast processing? Outro comercial que a SEGA fez foi o do Reg, né, que foi um comercial do Sonic, comercial do primeiro Sonic, que mostra essa senhora aí da Reg, né, que é o Humans Against Genesis, ou Humanos contra o Genesis, que Reg significa bruxa em inglês, né, é um dos termos usados para se referir às bruxas, e é um termo mais ofensivo. Essa senhora aparece falando mal do Sonic e dizendo que ele deveria ser um bom menino, igual o Mario. Então a maneira de mostrar que as pessoas que preferem o Mario é aquelas pessoas mais velhas, aquelas pessoas que não são tão cool quanto o pessoal que é fã do Sonic. O Mega Drive seria o console da galera maneira, né? Da galera cool, né? Danita Stokes, president of HAG. It's bad enough that Sega Genesis has the most 16-bit games, but this new Sonic the Hedgehog, oh, he really doth my doilies. They say he's incredibly fast. Well, what's the hurry, mister? And about his attitude. Smarty pants. Why can't it be more like that nice boy Mario? Oh! Little brat! Now, get Sonic free when you buy a Sega Genesis system at its new price of $149.99. Mas os ataques da SEGA contra a Nintendo não ficaram restritas aos comerciais. A SEGA também deu duas alfinetadas nas histórias em quadrinhos. A primeira foi na revista Sonic the Hedgehog 2, Secret Admirer, né? O Sonic o Ouriço 2, o Admirador Secreto, em que em um dado momento é mostrada uma placa com todas as regras de Robotrópolis. E uma das regras que diz que é proibido fazer lá, que é o No Nintendo Game, né? Que é proibido jogar jogos da Nintendo. Então é mais uma alfinetada que a SEGA dá, só que dessa vez é outra mídia, no quadrinho. Já em outro quadrinho do Sonic, aparecem os The Marxial Brothers, que é uma junção dos Mario Brothers, né? Dos irmãos Mario, com os irmãos Marx, que é um grupo de humoristas bastante conhecido nos Estados Unidos. Então eles juntaram o Mario com os humoristas praticamente para fazer uma piada do Mario, né? Que o Mario basicamente ele seria um personagem piada, assim como os humoristas em suas sketches. Além disso, é importante lembrar que os Marxial Brothers, eles são vilões, eles são do mal e eles ajudam o Dr. Robotnik na luta contra o Sonic, mas acabam sempre sendo derrotados. Por fim, temos uma referência que eu não sei se é bem uma alfinetada ou se não é, né, que é em Marble Zone, aquele estágio do primeiro jogo do Sonic que tem as carinhas do Mario nos templos. Não sei se ele queria dizer que o Mario é uma coisa do passado, né, que é um local meio de antiguidade, né, de templos e tal. A SEGA sempre teve essa visão de que o Sonic e o Mega Drive são o futuro e que o Super Nintendo e a Nintendo é o passado. Apesar de que também pode ser uma referência respeitosa. Mas enfim. Bom, agora vamos falar das vezes que a Nintendo alfinetou a SEGA. Quando a gente fala em comerciais
a Nintendo usou bem poucos comerciais para atacar a Sega. A maioria dos comerciais da Nintendo era sempre aquele negócio, né, do Play with Power, Super Power, né, jogue com poder, super poder, sempre mais exaltando o próprio console do que criticando o Mega Drive. Mas já aconteceu em um dado comercial, foi no comercial do Donkey Kong Country, quando a Nintendo mostrou as grandes capacidades gráficas do console, né, que o Donkey Kong Country ele tem um gráfico bastante esplendoroso, incrível comparado com o que tinha na época. Então eles mostravam nesse comercial que você não poderia encontrar gráficos incríveis nem no 32X, né, que é aquele aparelho bizarro que a Sega da América inventou pro Mega Drive, nem no Mega Drive, nem no Sega CD, nem nada da Sega, só na Nintendo. As outras alfinetadas que a Nintendo deu na Sega aconteceram muito mais nos jogos. E não foi apenas a Nintendo, né? Foi a Nintendo e algumas empresas aliadas da Nintendo naquela época. Inicialmente nós temos a Square Enix, né? Que naquela época era apenas a Square, quer dizer, tinha a Square e tinha a Enix. Mas nesse caso era a Square, do jogo The Secret of Mana. Nesse jogo você tem a figura do Piblet, ele que é um ouriço azul que tem pés vermelhos e que se move muito rápido. Ou seja, basicamente eles estão tratando o Sonic como um inimigo, o inimigo do Secret of Mana. Um outro jogo que traz alfinetadas à Sega é Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest, que é mostrado o ranking dos maiores super-heróis. Se você pega com a quantidade certa de moedas DK, você entra por ranking. Caso contrário, o ranking é composto de primeiro lugar de Mario, segundo lugar do Link e terceiro lugar do Yoshi. Eu acho que era essa a ordem, né? Eu não sei se o Yoshi e o Link estão trocados, mas eu acho que a ordem é essa. Errou! Só que o que é que acontece? No lado direito, bem ao fundo, tem uma placa escrito No Hopes, ou seja, sem esperanças. E embaixo dela tem os sapatinhos do Sonic e a pistola do Earthworm Jim. Então basicamente quer dizer que são personagens que não têm nenhuma esperança de estarem entre os melhores super-heróis, os maiores heróis dos games. A Nintendo e a Rare praticamente mandou essa mensagem. Eu sinceramente não sei porque que eles colocaram o Earthworm Jim, porque o Earthworm Jim ele tinha jogos no Super Nintendo, ele não era exclusivo do Mega Drive, né? Mas ainda assim quiseram dar aquela alfinetada em cima do herói minhoca. Em relação ao Sonic, né? O Sonic acabou entrando para Nintendo, quer dizer, entrou para Nintendo não, ele passou a ter jogos na Nintendo depois que a Sega saiu do mercado de consoles. Mas obviamente naquela época ninguém pensava nessa hipótese, né? Apesar de que muita gente sonhava, inclusive eu, num crossover entre Mario e Sonic, que acabou de certa forma acontecendo. Já a própria Nintendo tem dois jogos onde ela faz críticas à Sega e ao Sonic. Em Super Mario World 2 Yoshi's Island, você tem o Harry Hedgehog, que é um dos inimigos do jogo, que é basicamente um ouriço azul, que vira uma bola e que corre muito rápido. Ou seja, praticamente é o Sonic, né, que você precisa enfrentar dentro desse jogo. Já no jogo Uniracers, que é um jogo de corrida de monociclo, quando você coloca o seu nome, quando você coloca o nome do seu personagem, se você colocar Sonic ou Sega, aparece a mensagem Not Cool Enough, ou seja,
não é maneiro o suficiente. Olha aí a Nintendo fazendo a SEGA provar do seu próprio veneno, né? Dizendo que a SEGA não é maneira de jeito nenhum. Mas enfim, o que é que você achou dessas alfinetadas? Você é Team SEGA ou Team Nintendo? Comente aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo para fortalecer o nosso conteúdo. Aproveita também, se inscreve no canal para ficar por dentro de nossas atualizações. Também não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos para que a gente consiga chegar aos 1000 inscritos ainda esse ano. Muita novidade boa vem por aí, né? A gente já está aqui com esse cenário maravilhoso, cenário lindão, e espero poder contar com vocês para os próximos vídeos. Eu vou deixar 2 vídeos aqui, um da SEGA e um da Nintendo, para que você possa continuar sua maratona aqui no nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!